Nunca vi isso. Ela quer conhecer 100% das Oficialmente, opa, deixa crianças. eu mutar aqui. Jaci, tudo bem? Oficialmente, boa noite para quem eu conheço já e para quem eu ainda não conheço, mas a gente vai se conhecer melhor hoje. Eu sou a Ana, uma das fundadoras do IPFEM. A gente está aqui com o nosso time bastante recheado. E hoje a gente vai falar sobre os resultados da segunda fase desse primeiro pulso mensal, da pesquisa sobre os impactos emocionais, comportamentais e práticos da Covid-19. A gente também está ao vivo no Instagram do IPFEM. Para quem quiser entrar pelo Zoom, porque a gente vai fazer a apresentação do PowerPoint, tá no link da bio, tem lá um primeiro botãozinho com a senha, você clica, põe a senha e já entra. Muito bem, antes da gente começar, vamos fechar o olho um minutinho e dar uma respirada profunda, só para a gente se conectar com esse momento, trazer realmente o estado de presença, a presença de qualidade. Eu gosto de sugerir que a gente deixe os nossos problemas organizados em ordem alfabética do lado de fora da porta. E que a gente abra nosso corpo, a nossa cabeça, os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos corações para tudo o que vai ser conversado e mobilizado nesse tempo que vamos passar juntas, juntes e juntos. Sempre a serviço do alto. Assim é. E aí a gente volta. Eu já quero fazer uma coisa antes de tudo, porque chega no final, a gente... Bom, eu quase nunca lembro, né? E aí eu fico tirando uns prints e vocês reclamam depois que vocês saem esquisita nos prints. E tá linda essa janela aqui. Então, quem puder e quiser, claro, abrir o vídeo, a hora é agora, para a gente bater uma foto. E não vou mais encher o saco de vocês. Aí vocês podem ir lavar louça, ir dobrar roupa, ir fazer qualquer coisa, desde que fique prestando atenção aqui, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito lindas! Muito bom. É bom que isso fique registrado, né? Porque daqui, imagina, 10 anos, como não vai ter? Deixa eu já gravar aqui. Ótimo. Muito bem. Bom, então agora eu vou compartilhar a minha tela, dar boa noite e vamos começar. Fazer a Patrícia de host, né? Deus me livre, peraí, gente. Que eu tenho que fazer a Patrícia de host para ela administrar a sala. Pronto. Depois a gente descobre como fazer o co-hosting, tá, Paty? Obrigada, viu? De nada. Muito bem. Então, já dei boa noite, já falei que eu sou uma das fundadoras do IPFEM, a gente está aqui com outras fundadoras também, a Anne, que vai dividir essa apresentação comigo, a Josi, que vai fazer os comentários dela quando ela quiser, que são oficialmente as duas pessoas que fazem tecnicamente essa pesquisa. Essa apresentação que vocês vão ver é um trabalho das nossas mãos em conjunto, mas ela é muito operada pela Anne, que vai fazendo aí essas costuras a partir dos dados que a Josi trabalha, dos meus inputs, e a gente conversa muito isso em equipe para vocês entenderem como esses resultados de pesquisa chegam e se transformam no que vocês vão ver hoje, né? É um trabalho sempre muito, acho que para quem não conhece o trabalho do IPFEM, toda pesquisa que a gente decide fazer, em geral, é uma pesquisa que nasce dentro da gente, nasce de uma mobilização nossa, de uma percepção, de uma vontade ou de uma curiosidade. É claro que a gente também pode fazer pesquisas demandadas, né, por outras pessoas ou por alguma instituição, mas toda pesquisa que nasce no IPFEM, por iniciativa do IPFEM, vem de uma mobilização interna do grupo, né? Então, nós sempre conversamos sobre os temas que nos movem, e nos deixam curiosas, né, como boas crianças de 3 anos, perguntando por quê, por quê, por quê? Mas será que isso? Mas será que aquilo? E aí a gente transforma isso num instrumento sério de investigação do mundo, né? E aí, só para deixar todo mundo na mesma página, botar todo mundo no mesmo barco, hoje a gente vai falar do resultado do primeiro pulso mensal que a gente fez, que olhou
para o período de 15 de abril a 14 de maio. E por que isso? Porque na fase 1, a gente fez pulsos mensais, né? Lá, desde o dia 18 de março até o dia 14 de abril, toda semana a gente foi fazendo um pulso diferente. Basicamente, essa junção de dados, né, esse levantamento de dados da primeira fase, ele é muito precioso porque a gente pegou exatamente o período do início da quarentena, quando ninguém muito sabia ainda o que estava acontecendo ou o que ia acontecer. Né? Então, a gente consegue ter uma foto dos primeiros dias antes da formalização da quarentena nos estados brasileiros, principalmente no estado de São Paulo, por exemplo, que é onde a nossa amostra é mais representativa, até o meio de abril, quando a quarentena já estava bem estabelecida e uma série de coisas acabou acontecendo, e aí agora a gente tem aqui o resultado do período, então, de 15 de maio a 14 de abril, e o que aconteceu nesse período? Eu acho que é importante a gente lembrar. Nesse período, o Mandetta saiu, nesse período, o Moro saiu, e nesse período, quase que o Taixe saiu. O Taixe saiu 2 dias depois que a gente fechou o período da pesquisa, quando a pesquisa estava em curso, né, especificamente. E, além disso, claro, eu estou falando dos principais movimentos políticos que aconteceram, mas tem muitos outros. Então, nesse período pesquisado, a gente tem as discussões do Enem, a gente tem a liberação ou não do fundo de R$600 e R$1.200, a gente tem, do segundo período, né, a gente tem as discussões do fundo de ajuda para os empresários, para os microempresários, e uma série de mobilizações, principalmente das entidades não governamentais, né, e eu estou falando de setor privado especificamente, para dar conta um pouco da gente segurar essa economia e todas as discussões de flexibilização ou não da quarentena. Então, isso é importante a gente saber, porque esses resultados que vão aparecer aqui agora, eles dialogam de alguma forma com tudo que aconteceu, né? Eles são a expressão concreta de tudo aquilo que aconteceu nesse período. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa. Antes de eu começar oficialmente a passar, eu vou tirar aqui o compartilhamento e eu queria tentar ouvir alguém. Alguém quer me contar, assim, quer dividir com esse grupo como é que foi esse período para você? Como é que tá essa quarentena? Como é que você está se sentindo? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Tem vontade de socar alguém, talvez? Né? Não? Só pelas risadas. É que o pessoal do Instagram não tá vendo, mas aqui no Zoom tá todo mundo dando risada e fazendo assim, ó. Talvez. Será que a gente vai se identificar com a irritabilidade no resultado da pesquisa? Não sei. Estão fazendo assim, estão batendo palminha. O Zoom é ótimo, né? De recurso. Alguém quer falar alguma coisa? Ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A cara de vocês é muito engraçada, gente. Dou-lhe 3. Então, eu vou seguir. Tá todo mundo aí, provavelmente, curiosa para saber o que tem. Sara, levantou a mão. Obrigada, Sara. Gente, vocês não deixam a pessoa que está liderando uma reunião falando sozinha, Tinha gente. certeza que a Sara Compaixão. ia falar. Eu tinha Isso certeza é que a da... Sara ia falar. Tinha que ser tua amiga, né, Érica? Certeza. Tava achando esquisito que ela não tinha levantado a mão ainda. Sarinha, Na realidade, porque eu não estava conseguindo achar a mãozinha. você não me Mas aí você decepcionou. levanta a sua mão, não acha a mãozinha do Zoom, você levanta a tua mão. Fala, Ela não me Sara. decepcionou. Tá vendo? Eu achei muito interessante quando a Érica falou da pesquisa, porque eu verdadeiramente, eu trabalho com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, mas está sendo bem desafiador esse período, porque tudo bem que a gente tem pessoas que têm uma facilidade para se adaptar em relação ao trabalho, e até que eu tenho muito essa flexibilidade, mas o fato de se sentir sozinho, sem apoio, é muito desafiador. E às vezes você conversa com outros colegas de trabalho, eles também têm pessoas desesperadas, e isso começa, Sim. por mais que você fale, não, é só um momento, vai passar, chega uma hora que isso começa a te afetar, de tanto Sim. que você ouve. Sim, sem Então, dúvida. eu acredito que eu tive, as primeiras semanas eu ainda fui bem. Há 2, 3 semanas atrás eu fiquei bem mal de não conseguir, de querer estar sozinha, de não querer conversar com ninguém.
Apesar de sentir sozinha, eu já não queria mais falar com ninguém. Sim, é isso aí. Muito bom, Sara, obrigada, viu? Você trabalha especificamente com RH ou você tem um grupo de pessoas? Eu trabalho com barras de Access e eu trabalho com outros terapeutas junto comigo. Ah, tá bom, ok. Tá bom, muito obrigada. Ah, ela tá falando que ela é terapeuta. Não sei se eu tentei botar o fone aqui para vocês ouvirem no Instagram, mas não sei se deu para ouvir. Entendi. Quando você falou que trabalhar com pessoas é trabalhar nesse lugar da terapia. E para quem trabalha nesse lugar da terapia, a gente tem recebido muita gente, né, em situações muito delicadas, e aí, às vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas, né, assim, acho que a gente compartilha da mesma sensação, mas tem dia que não dá pra gente sustentar outra pessoa, né? Tem dia que você fala, opa, preciso dar uma arrumada aqui para poder entregar algo de qualidade e ter uma musculatura, o que eu chamo de musculatura emocional, inclusive energética, para poder segurar essa pessoa, né? Então, é bem Exatamente. por aí mesmo. Obrigada, viu, Sara? Eu agradeço. Obrigada, viu, Érica, por ter convidado a Sara. Um beijo. Muito bom. Deixa então eu compartilhar aqui a minha tela. Então, hoje vai ser uma apresentação. É importante, depois, né, que eu dei esse contexto, é importante só a gente dizer como é que essa apresentação vai acontecer. Então, eu vou fazer um pedaço dela, basicamente olhando para o início, para as questões de saúde mental, inclusive com algumas soluções pedagógicas e terapêuticas que a gente vem desenhando aqui no IPFEM. E aí, depois eu entrego a palavra para a Anne, e a Anne vai falar um pouco sobre as questões de comportamento, corpo, enfim, as questões de trabalho. E aí a gente dá um próximos passos aí, porque tem uma outra pesquisa começando a nascer, e aí a gente vai falar um pouquinho dela no final. Bom, para quem já conhece como funciona, é um bate-papo, então se não quiser abrir o microfone e perguntar, ou se a Paty travar o microfone de vocês, porque agora o controle está com ela, e eu vou explicar quem é a Paty, vocês podem escrever no chat também, e aí a gente lê e responde. Pode fazer pergunta, pode dar exemplo, não se preocupem. A gente vai administrando o tempo. Em geral, a gente gosta que dure, né? Entre 1 hora e 1 hora e meia, me parece um tempo razoável. Mas quando tá muito bom e quem pode ficar, pode durar um pouquinho mais de tempo. E no final a gente tem que ficar mandando todo mundo embora, né? E aí no Zoom é um pouquinho mais fácil porque a gente fecha a janela. Pessoalmente é que é difícil, que a gente tem que ficar botando as pessoas para fora de um jeito amoroso. O que a gente adora, viu? Eu fico de brincadeira com isso, mas assim, eu adoro quando ninguém quer ir embora. Significa que o lugar, além de confortável, ele está seguro, né? Para a gente ser o que a gente é, para a gente expor o que a gente quiser e poder fazer as perguntas que a gente acha que são pertinentes, tá bom? Muito bem. E claro, equipe IPFEM, por favor, sempre que quiserem se pronunciar ou se manifestar, fiquem à vontade. Joia. Bom, então, hoje também o que a gente vai fazer tem profundidade, mas a gente escolheu algumas coisas para dar profundidade, isso é importante de vocês saberem também, tá bom? Porque a ideia é que a gente faça uma grande apresentação quando a gente terminar as fases, e aí comparando, enfim, todo o processo e tudo mais. Então, aqui, as coisas que mais chamaram a nossa atenção, a gente trouxe para a discussão de hoje. Bom, nessa primeira tela tem um painel mais geralzão, assim, né? Então, oficialmente, a gente teve a participação de 167 pessoas, e aí a gente foi fazendo essas leituras e essas distribuições. Então, do ponto de vista de residência, a gente está falando de maioria Brasil, expressivamente maioria São Paulo. Em relação a gênero, expressivamente mulheres, tá bom? Cisgênero, neste caso. Do ponto de vista de orientação sexual, expressivamente pessoas que se declaram heterossexuais. Em relação à pré-existência de distúrbios relacionados à saúde mental, a gente olha para a amostra e vê uma pequena diferença entre pessoas que têm alguma pré-existência e outras que não têm. Para quem não estava aqui das outras vezes, eu só acho interessante fazer uma observação adicional. Por que que a gente está pesquisando esse grupo, né? Tá pedindo para enxergar isso desde o começo? Porque desde o começo, quando a gente fala em coronavírus, a gente fala sobre o perigo da pré-existência de uma doença física na hora de você contrair ou reagir ao vírus, né? Então a gente pensou assim, bom, se fisicamente
isso precisa ser olhado? Quando a gente fala de ficar confinado dentro de casa, do ponto de vista mental e do ponto de vista de saúde mental, a pré-existência de uma comorbidade também deveria ser olhada, né? Será que essas pessoas são mais sensíveis ou estão mais propensas a desenvolver alguma questão relacionada à saúde mental nesse período? E aí vocês vão descobrir que sim, que a diferença ela é expressiva, ela chega a 40 pontos percentuais no caso de ansiedade, e isso fez a gente desenhar algumas ações voltadas principalmente para esse público. Bom, daí do ponto de vista de trabalho, majoritariamente as pessoas trabalhando, né? Quem não está trabalhando tem uma relação entre desemprego, aposentadoria ou nunca trabalhou. E aí, olhando para as pessoas que estão na área da saúde, quem está na linha de frente, quem acumula outras atividades. Então, veio de tudo. Veio recepção, veio veterinária, veio construção civil, quer dizer, entendendo um pouco esse lugar, e daí a Josi fez muito bem esse trabalho de separar o que era o que, né, do que não era linha de frente na área da saúde. Do ponto de vista de faixa etária, vocês vão ver que de vez em quando tem uns asteriscos do lado dos números, e aí eu já vou dar uma explicação técnica para vocês entenderem como a gente monta esse material. A Anne e a Josi, elas sinalizam o que é que não necessariamente é relevante do ponto de vista técnico-estatístico. Não significa que aquela informação ela não é válida, mas como a gente tem uma barra bem alta, assim, do ponto de vista de rigor técnico, porque a gente está começando a levar esses trabalhos para outras frentes, né? A gente quer levar para congresso, quer cadastrar em instituições e falar sobre os nossos assuntos em segmentos específicos. Então, o nosso rigor técnico, ele precisa sempre ser muito garantido. Então, quando você olha aí na faixa etária, as duas primeiras faixas etárias e aquela lá de baixo, tem essas amostras, mas do ponto de vista de relevância, a gente precisa olhar para os resultados conectados a essas idades com um pouquinho de parcimônia, dizendo, olha, talvez isso não seja uma verdade assim tão forte, né, para a gente tomar como um dado. Mas, nas outras frentes, a gente tem amostras representativas. E aí, sempre se repetindo o que a gente já sabe, né? Hoje, as nossas pesquisas, elas abrangem bastante a faixa etária acima dos 30 anos e as mulheres cis, né, principalmente as que moram em São Paulo. E o nosso trabalho, a partir de agora, é também expandir essas amostras, quer dizer, a gente quer mais pessoas diferentes, a gente quer mais pessoas fora de São Paulo, a gente quer mais homens trans, mais mulheres trans, mais pessoas que não sejam héteros, enfim, pele negra, asiáticos e assim por diante. Quanto mais diversa for a amostra, e é para isso que a gente trabalha agora, quanto mais diversa for a amostra, mais rica fica a pesquisa, tá bom? E aí a gente fez também uma estratificação por renda, né, classe social. Aí aqui cabe uma observação, na parte de faixa etária, a gente fez uma divisão por setênios, porque a gente vai fazer algumas leituras sempre fazendo diálogos com a antroposofia do Rudolf Steiner, e na renda familiar a gente segue o IBGE, para a gente poder fazer algumas pontes com estudos sociais do IBGE. Acho que isso é o principal para vocês entenderem essa primeira tela. Uma vez que isso está entendido, a gente começa a mergulhar, então, nos grandes blocos e nas grandes dimensões da pesquisa. Falando de saúde mental e emocional, vamos lembrar lá a primeira fase, onde a gente teve 491 pessoas diferentes respondendo às 4 semanas, com um total de 646 respostas. E por que isso? Porque muitas vezes a pessoa participou em mais de uma semana. Tá? Então, quando a gente perguntava como é que você avaliava o seu estado de saúde emocional e mental, não teve muita variação para essa primeira parte da fase 2. A gente está falando de pouco mais da metade da amostra na primeira fase que classificava esse estado como regular, ruim ou péssimo, e agora a gente está falando de um ponto de diferença, o que não é representativo, né? Mas o que isso conta para a gente? Olha, metade de nós se sente bem, metade de nós nem tanto assim, né? Tá ali num regular, ruim ou péssimo, e aí a gente olha com um pouco mais de carinho cada um desses estratos. E aqui tem algo que começa a ficar bem interessante, assim. A gente colocou aqui, né, as emoções mais presentes nas primeiras 4 semanas, então, vamos lembrar o seguinte, significa dizer que do meio de março até agora,
A gente pesquisou todos os períodos, tá? A gente não tem nenhuma janela. A gente está com todo o período coberto por pesquisa. Isso é muito importante de saber, porque na semana que vem a gente vai convidar vocês para responderem o segundo pulso mensal, que vai olhar de 15 de maio a 14 de junho. Então, assim, a gente vai juntando um período no outro. Muito bem. Então, nas nossas primeiras 4 semanas, a gente vê aí a ansiedade, em geral, no primeiro ou no segundo lugar, e vê a aparição da preocupação da semana 3 para frente. Tá? E aí lembra, para quem acompanhou com a gente os resultados da primeira fase, lembra que foi justamente na mesma semana que a incidência de consumo de remédio, de antiácido, começou a aparecer. Antiácido não, oh meu Deus, como é o... É antiácido, né, que é para estômago, gente. E aí a gente fez essa relação, quer dizer, a preocupação, onde é que ela se manifesta no corpo? No estômago, né? O estômago queima, a dor vem, tem enjoo. Então, por que a gente tem gastrite? Por que tem úlcera? Por que tem um monte de doença no estômago? Vem muito da preocupação, né? Então, a gente conseguiu fazer esse paralelo também, isso ficou bastante claro. E o que chamou bastante a nossa atenção nesse primeiro pulso mensal é que preocupação veio pro primeiro lugar, assim, com um crescimento expressivo, né? Ansiedade continua ali no segundo, então, o contexto de ansiedade, ele é muito... vou botar entre aspas, ele é muito óbvio, porque a ansiedade é essa coisa que a gente sente quando o futuro ele não está tão certo assim, quando o futuro preocupa a gente de alguma maneira. E aí outras coisas chamaram a nossa atenção, aumento do desânimo. Então, primeira semana de pesquisa não aparecia desânimo, na segunda aparecia lá embaixo, em 6º lugar. Na terceira semana também, mais para baixo. Na 4ª semana ele já estava em 3º lugar, e agora ele está em 3º lugar com um crescimento um pouco mais expressivo. E aí esse desânimo combina um pouco com o que a Sara estava falando e com o que a gente vê lá na frente. Daqui a pouco a gente vai ver esse aparecimento da tristeza, mais assim, né? Então aqui a gente já enxerga a tristeza aparecendo pela primeira vez com 40%, mas a confiança de alguma maneira também crescendo, né, e aparecendo. É quando a gente começa a ouvir falar mais assim, em, puxa vida, quando é que a gente vai conseguir flexibilizar a quarentena, começa a ver um pouco de movimento dos governos e tudo, e a esperança que começou a aparecer lá na 4ª semana, continua aparecendo aqui em maio. A gente procurou fazer o corte no que tinha 30% da amostra, né, para entender também que na primeira fase, o grupo de sentimentos, ele era menorzinho, tá vendo? E aí agora, é como se a gente tivesse um leque de emoções acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, tem também uma alternância, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu e a gente no IPFEM que faz reunião toda semana e tá mais em contato, a gente conversa bastante sobre isso, né? Como parece que a gente sente as 4 estações do ano, às vezes num dia só, né? Então, puxa, às vezes acordo super bem, à tarde, nossa, eu só quero que o mundo acabe sem fazer sujeira, e à noite eu levanto para mudar o mundo, né? Assim, então, agora me dá aqui que eu vou faxinar o mundo, né? Então, entendendo também que esse período é um período de maior oscilação, tá bom? Tem alguma coisa aí no chat ou não? Posso seguir? Acho que posso, né? Tem? Posso ir, Paty? Boa. Botei você, sua janelinha, bem do meu ladinho para ficar te vendo. Muito bem. Daí aqui, a gente perguntou um pouco sobre as emoções também, comparativamente, né? Então, é a hora que a gente olha para o resultado e começa a falar, bom, a responder as nossas perguntas, né? Será que tem diferença do masculino para o feminino? Será que tem diferença entre as pessoas que têm orientação sexual hétero ou não? Será que tem diferença entre as pessoas que têm pré-existência de comorbidade mental ou não? E aí algumas coisas começam a se desenhar e a gente vai ver nos próximos pulsos se isso se confirma ou não. Isso para terapeuta é ouro em pó, viu, Sara? Isso aqui, para quem trabalha com terapia, e a Érica, não sei se a Érica já está te dando spoiler aí do que a gente quer fazer com terapeuta, mas assim, isso aqui para terapeuta é ouro em pó, porque a gente vê isso em consultório concretizado, é impressionante, assim, é impressionante. Bom, acho que, não sei se você está falando ou se você está escrevendo alguma coisa, mas você sorriu e fez assim, vou ver se você está escrevendo alguma coisa. Quando a gente fala, oi,
Quem É quer a Aninha falar? falando, é o que eu mais pego, é a Batista. Oi, Batista. Fala, meu amor. Tudo bom? Você tá falando Tudo. de consultório, é o que eu mais pego é isso. Toda essa lista aí, e mais um pouquinho. Nossa neuropsicóloga maravilhosa. Sim. Ainda vou te, ó, você me espera que eu ainda vou te puxar para cá, que a gente está montando um programa para terapeutas que você vai amar. E eu não desisti de ter você para mim, você sabe disso, né? Eu Tá imagino. bom. Você ainda está trabalhando com criança, meu bem? Sim. Ana? Eu trabalho ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você ainda trabalha com criança? Sim, 80% criança, adulto e idoso. Tá bom. Beleza. Bom, quando a gente olha para o masculino e para o feminino, a gente começa a ver alguns movimentos interessantes, assim. Quando a gente fala em ansiedade, notadamente o feminino sentindo muito mais e tendo muito mais esse sentimento, né, esse sintoma em si, a gente está falando de 64 para 22, desânimo também, 48 para 28, e essas setinhas do lado indicam que o masculino, por exemplo, esse número no masculino, ele caiu, né? Ele era maior lá na primeira fase, quando a gente teve uma amostra expressiva na segunda semana, e aqui ele acabou diminuindo, tá? Quando a gente fala em medo, o feminino também apresenta mais medo do que o masculino, aqui, tá vendo? Ó, vou passando o cursor. E quando a gente fala em tristeza, também a mulher apresentando mais tristeza do que o homem, tá? E aí, se a gente for entrar por esse lugar, isso aqui para círculo de mulheres é excelente, porque a hora que eu trago isso para o debate, isso se apresenta de muitas formas, né? E aí, quando a gente olha para as orientações sexuais, a gente olha desânimo, angústia e medo aparecendo mais para o grupo que declara não ser heterossexual, né? EJ, se eu falar grupo LGBT+, tudo bem? A EJ tá aí ainda? Deixa eu achar a EJ aqui nas... Olha quanto... Suélia, gostosa, maravilhosa, linda, incrível, coisa rica. A Érica só trazendo essa gente maravilhosa. Bom, deixa eu ver se depois a EJ me responde aí. Mas então eu vou chamar de grupo LGBT+, e o grupo que se declara... Opa! Heterossexual. Deixa eu voltar aqui. Acho que tem alguma coisa no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Muito bem. Ah, tá bom. A Anne tá fazendo uma correção sobre as setinhas também aqui, ó. Ela tá mostrando as diferenças significativas entre os perfis, tá bom? Obrigada, Anne. Bom, quando a gente fala, então, pessoas que têm pré-existência de patologias em saúde mental e pessoas que não têm, as diferenças elas são expressivas na ansiedade, no desânimo, na angústia e no medo. Aqui embaixo na insegurança, e olha que curioso, né? Confiança, as pessoas com pré-existência de patologias em saúde mental expressivamente manifestam menos confiança. Quer dizer, tudo que não é tão positivo assim acrescido, e o que seria positivo e conseguiria equilibrar, diminuído, né? Então, essas coisas todas, gente, parecem óbvias, né? E muitas vezes é por isso que a gente coloca isso numa pesquisa, para ver se isso se confirma, né? Se uma visão se confirma. O que a gente precisa olhar, do ponto de vista de importância, é quantificar isso faz toda a diferença. Porque uma coisa apresenta um pouco mais, mas não é tão relevante assim. Uma coisa é uma diferença de 43, outra coisa é uma diferença de 43 para 77, né? Então, quando a gente fala desse tipo de diferença, a gente de fato precisa parar para olhar e dar um pouco mais de atenção. Daí, a gente fez aquela pergunta sobre terapia. E o que a gente achava que ia acontecer, começou a acontecer, né? Agora, em maio, 2% da amostra já declara que começou a fazer terapia depois da quarentena. Até a primeira fase era não, depois da quarentena eu não comecei. Agora, em maio, a gente já tem um pedaço que diz que começou, né? E aí a gente começou a perguntar se a pessoa que não fazia terapia, então esse grupo aqui, se não fazia porque achava que não precisa, ou não tem vontade,
ou porque não tem condições financeiras. E aí, diminuir um pouquinho da primeira fase, mas ainda é uma boa fatia. As pessoas gostariam de fazer a terapia, acompanhamento terapêutico, mas elas não têm condições financeiras. E por isso a gente montou o programa que eu vou apresentar mais estruturado ali na frente. Aqui tem um ponto importante, né? Quando também a gente perguntou, tá, mas considerando a sua preocupação em relação a grupos específicos, né? Com quem que você se preocupa? Com que fatia da população você se preocupa? Mulheres que sofrem violência doméstica nas primeiras semanas da fase 1 aparecia bem lá para trás, outros grupos apareciam mais em cima, como moradores de rua, etc. Ao longo do tempo, as mulheres que sofrem violência doméstica vieram para o primeiro lugar, né? Com um crescimento bastante expressivo. E por que que isso é relevante? Não só porque está se falando mais nisso, mas também porque as chamadas 180 cresceram 39,5%. Né? Então, a gente está falando de quase 40% no aumento do número de casos, dos casos declarados. Né? A gente sempre precisa lembrar que tudo isso tem subnotificação. Então, imagina que isso, se a gente acha que é grande, muito provavelmente é muito maior. E aí, aqui, resume um pouco disso que eu estou falando. Durante a quarentena, os registros de violência aumentaram consideravelmente, né? E aqui a gente precisa fazer uma reflexão que é o seguinte. A violência doméstica, para muitas pessoas, ela ainda eu vou botar entre aspas assim, um mito, né? Porque muita gente ainda acha que a mulher apanha porque ela quer, porque a mulher passa por aquilo porque ela quer, é só levantar e sair de casa. E aí a gente precisa ter muito cuidado e muita parcimônia para pensar desse jeito, ou para aplicar esse tipo de pensamento, enfim, às situações de uma maneira geral, porque é uma gama tão grande de variáveis cruzadas, assim, num contexto familiar, e se você olha com os óculos, como eu chamo, né, de alguma abordagem terapêutica, como a constelação familiar, por exemplo, a gente vai enxergar de uma determinada maneira, mas nunca culpabilizando a vítima, né, nunca tornando a vítima culpada por aquilo. Então, a gente só precisa tirar da frente essa crença de que a mulher que passa por isso, que vive um episódio ou uma vida de violência, ela passa ou vive porque quer, né, porque não levanta e vai embora. Então, muita calma nessa hora, mas muitos grupos na sociedade civil se organizaram, e aí eu estou falando de Magazine Luiza, o próprio RAP, o próprio 180, quer dizer, várias iniciativas para que essa mulher consiga pedir ajuda, estando 24 horas por dia agora dentro de casa com a pessoa que pratica a violência, que na maioria dos casos é um homem, tá? E aí, a gente traz aqui também alguns outros números. Essa apresentação, ela está bem completa, e na verdade a de hoje a gente tirou uns slides, mas ela é bem completa, ela tem bastante informação, porque é ela que a gente manda para quem responde a pesquisa, tá? Então, essa apresentação, ela é de vocês, para consultar, para estudar, quer dizer, as referências que estão aí, elas são de vocês também. Então, é por isso que tem bastante informação aí escrita, tá, Sara? Vi sua carinha aí. Isso aí a gente manda para vocês, tá bom? Bom, e aí aqui, esse slide ele é importante, isso é uma coisa que a gente conversa muito e é uma das grandes propostas do IPFEM, assim, esse levantamento foi a Anne que fez. Toda vez que a gente coloca uma pesquisa no mundo, né, por iniciativa do IPFEM, que não foi uma pesquisa demandada, por exemplo, a gente quer que essa pesquisa contribua para aquelas pessoas, não só para aquelas pessoas que responderam, mas para todo mundo, claro, mas que principalmente ela seja útil para aquelas pessoas que responderam à pesquisa, né? Então, a hora que a gente olha para um achado desse, a nossa primeira pergunta ela é utilitária. O que a gente faz com isso? O que a gente resolve? Como é que a gente resolve isso? Né? Então, esse slide, ele procura reunir um pouco dessas orientações. Para quem você pede ajuda, quem é que você procura, quais são as ações e as iniciativas disponíveis para esse tipo de situação. Mas também é importante uma coisa, além da gente fazer essa ponte com o que já está acontecendo, a gente não pretende ser nós não pretendemos ser as resolvedoras do mundo, né? Até porque não dá e não precisa. Então a gente faz essas pontes, mas algumas coisas a gente também procura fazer dentro de casa
E aí o nosso olhar, ele sempre vai ser um olhar que busca entregar autonomia para as pessoas, né? Falando especificamente primeiro de mulheres, que é o público com quem a gente trabalha mais diretamente nesse momento, mas aí a gente começa a falar de todo mundo e expandir um pouco esse racional. Então, a gente precisa também entender que dentro do IPFEM, a gente sempre vai pensar assim, bom, isso aqui é sobre dar o peixe. Como é que a gente vai ensinar a pescar? Né, para ficar numa analogia bem didática que todo mundo conhece. Então, só para avisar vocês, a gente ainda vai fazer conversas específicas sobre esse assunto, mas a gente acredita que aprender é sempre um caminho bem escolhido. Então, para a gente diminuir as questões de violência, para a gente diminuir uma série de indicadores, principalmente em relação ao feminino, que são, hoje em dia, tão tristes, a gente está montando uma escola dentro do IPFEM chamada Feminologia, Educação de Gênero para Todos, com a inauguração prevista para o dia 28 de junho, que é um domingo, que a gente quer fazer uma aula inaugural sobre introdução aos alfabetos de gênero. Isso é uma coisa que a gente está inventando, chamado alfabetização de gênero, para entender tudo isso, todo esse emaranhado de coisas, se é fascista, se não é fascista, se a apropriação do corpo feminino ele é anticapitalista ou não é, enfim, o que significam todos esses termos, né? O que tudo isso quer dizer? Então, a gente precisa aprender direitinho cada termo para depois poder fazer esse casamento. Então, a ideia é que no dia 26 a gente tenha uma live de apresentação da escola e no dia 28 a gente tenha a aula inaugural. Só lembrando para quem não estava na outra apresentação de resultado, acessibilidade financeira para a gente é um valor também, é importante porque a gente não quer aumentar a estratificação social, a gente quer diminuir até fazer sumir com ela. Então, os nossos valores, eles são nunca acima de 3 dígitos, sempre 2 dígitos, acessíveis, com desconto vaga social. E, minha filha, fazemos qualquer negócio no Habib's da esfirra de R$1, tá certo? Então, a gente gosta de dizer que a gente é Habib's, não é Fazano, com muito orgulho, muito embora o Fazano seja excelente de vez em quando, mas o nosso negócio é esfirra mesmo, muito bem feita, não é mesmo? E gostosa. Então, olhando isso, o que a gente conclui dessa primeira parte? Sabe a diferença? A gente gosta muito de falar sobre homeopatia com alopatia, né? Então, não precisa brigar e não precisa decidir qual é a melhor. As duas servem a propósitos um tanto quanto diferentes, né? Se a gente está no meio de uma crise alérgica, com a glote fechando, provavelmente é um antihistamínico que vai resolver, né? Ou é algum tratamento alopático ali, um pouco mais de choque, que vai tirar a gente da crise, para que a homeopatia consiga trabalhar nessa cura um pouco mais conscientemente, né? Olhando um pouco mais para o corpo. Então, quando a gente olha para as iniciativas que já estão disponíveis do ponto de vista de violência e para a aprendizagem, a gente está falando um pouco sobre isso. A gente está falando sobre homeopatia e sobre alopatia e sobre a relação entre essas duas coisas. Essas duas coisas podem e devem coexistir, né? Até porque a multiplicidade de situações ela vai ser muito grande. Muito bem. E aí a gente entra agora nessa segunda parte que vai falar sobre as pré-existências em saúde mental. Então, esse slide ele é bem autoexplicativo. 7 em cada 10 sofrem de ansiedade, 5 em cada 10 sofrem de depressão, 2 em cada 10 sofrem de síndrome do pânico, na nossa base pesquisada, tá? E aí, quando a gente começa a olhar um pouco os contextos sociais, quase 70% trabalham regularmente, metade usa medicamento, quase 40% não está em tratamento nesse momento, 41% não tem nenhum tipo de acompanhamento terapêutico. E aí, esse dado aqui, ele é interessante que 45% acreditam que os sintomas pioraram durante a quarentena, pouco ou muito, né? Então, na terceira semana, 30% achavam que os sintomas tinham piorado, mas a gente está falando de quase metade dessa amostra achando que os sintomas pioraram, né? Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Acho que não. Tem esse iPhone XR, Pati. Quem será? Eu fico curiosa de saber quem são vocês, gente. Quando não tem a carinha, né? Então, quando a gente olha para esse desenho, as notícias, elas não são boas, mas tem uma coisa também que a gente fala bastante aqui no IPFEM, que é todo diagnóstico é melhor do que nenhum diagnóstico.
né? É melhor do que não saber. Então, não é porque a gente não fala sobre um assunto que ele não existe ou que ele se resolve sozinho, né? Então, quando a gente olha para os nossos dados, é muito curioso, assim, porque quando a gente discute os dados, eu, pelo menos, fico muito dividida entre ficar muito feliz pela beleza do dado e, às vezes, ficar triste pelo que ele traz, né? Então, é entender um pouco que, entre as duas coisas, eu sempre prefiro enxergar. Porque enxergando e tendo diagnóstico, a gente sabe o que fazer e sabe por onde caminhar, tá bom? Bom, falando especificamente, a gente falou ali da cabeça, né? E agora a gente vai juntar um pouco de corpo para propor alguns caminhos. Quando a gente fala de corpo, cansaço e dificuldade de concentração apresentam um crescimento significativo, né? E a gente fala da famosa dor nas costas, tá certo? Então, eu voltei a fazer algumas posições de yoga, na verdade, algumas práticas, porque me dei conta de que fico entre 12 e 15 horas sentada aqui nessa cadeira, nem sempre tão retinha assim como eu consigo, né, estar agora, às vezes de perna cruzada, às vezes com a perna para cima, às vezes com a perna para baixo, tive que botar calço no pé, então, para quem está trabalhando muito em casa e para quem adotou mesmo home office nesse período, não necessariamente a casa ergonomicamente estava preparada para receber uma ou mais pessoas trabalhando. Então, tem gente trabalhando na cama, tem gente trabalhando na mesa da cozinha, tem gente trabalhando no sofá, tem gente trabalhando sentada no chão, apoiando o micro na cama. Quer dizer, tem de tudo. E a gente está falando de 70 dias de confinamento, né? O corpo já está estranhando não sair, não pegar ônibus, não pegar o carro, não andar na rua, não tomar sol e ainda ficar em posições que ele não reconhecia por tanto tempo. É natural que ele comece a reclamar. E se a gente lembra dos sentimentos, e se a gente está falando de preocupação, se a gente está falando de tristeza, isso também vai sendo impresso no corpo, né? Então, é como se a gente precisasse redobrar a atenção para que o corpo diga para a nossa cabeça que está tudo bem, e não a nossa cabeça precise só ficar dizendo para o nosso corpo, né? Entendendo que a gente tem vários tipos de corpos, né? A gente não vai entrar nisso, enfim, profundamente aqui, mas entendendo que a gente está falando de corpo mental, corpo físico, a gente não vai entrar em corpo energético, corpo espiritual, que seriam aí outros desdobramentos, até porque a nossa pesquisa não tinha esse objetivo. Mas esse slide aqui é o slide que a gente acompanha com uma lupa gigantesca, porque lá na terceira, quarta semanas, 27% da amostra dizia que estava consumindo medicamento. Só que é muito interessante, porque assim, da primeira semana para a última, começou lá no analgésico, no antitérmico, que a gente já acha que é inofensivo, mas não é tanto assim, né? Mas começou lá, e lá nas últimas semanas a gente tinha antidepressivo, calmante, remédio para dormir, para 27% da amostra. Aqui, 44% da amostra está dizendo, estou consumindo alguma medicação. Nesta ordem, analgésicos, relaxantes musculares cresceram muito, e aí, na nossa última apresentação de resultados, o Marcelo, né, que está se formando como terapeuta haitiano no Rio, ele fez uma observação muito importante, assim, sobre como esse retesamento no corpo, né, do medo, enfim, da tristeza e da preocupação, ele não vai criando também essa carcaça, né, e aí você toma um relaxante muscular para ver se isso solta um pouco no corpo. E a gente também sabe que relaxante muscular dá sono, né? A gente precisa lembrar disso. Então, eu conheço bastante gente que consome relaxante muscular também para relaxar a ponto de conseguir dormir. Isso é importante a gente ter no radar. Vitaminas, o consumo também cresceu bastante. Eu faço parte desse grupo, comecei a fazer reposição de vitamina D, por exemplo, que eu falei, bom, o colégio do meu filho mais novo só volta, se voltar, dia 27 de julho. Com fim de quarentena ou sem fim de quarentena, eu não vou pôr nem o menino no freezer, nem na gaveta, né? Porque daí eu ganho outro problema que o conselho tutelar vai bater na minha porta. Então, eu vou ter que ficar dentro de casa. Se eu vou ter que ficar dentro de casa, eu vou fazer reposição de vitamina D. Então, eu, por exemplo, eu não respondi a pesquisa porque eu não posso, mas eu estaria nesse grupo. Antidepressivos e ansiolíticos apareceu também significativamente. Calmantes, anti-inflamatórios, antialérgicos, antiácidos desceu um pouquinho, e assim por diante, né? Então, o espectro também de medicamentos, ele aumentou.
Assim como aumentou o espectro de emoções, o espectro de medicamentos ele também aumentou, certo? E aí, a Anne achou uma pesquisa muito interessante, assim, ela achou várias, né? Daí a gente foi meio que, para esse primeiro momento, deixando aqui as que a gente achava que eram mais bacanas de trazer para vocês. Mas olha isso, aumento de 30% nas vendas de antidepressivos, medicamentos de ansiedade e produtos fitoterápicos, né? Então, a gente está falando de uma pesquisa farmacêutica, a princípio, confirmando que a venda desse tipo de medicamento aumentou. Então, tudo vai sendo costurado, né? E aí, será que eu escondi? Não, tá aqui. Então, eu vou falar desse slide aqui, depois eu falo do outro anterior. E aí, a pesquisa da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, também combina bastante com a nossa, né? Então, a Fiocruz fez uma pesquisa recente, de 24 de abril a 8 de maio, um pouco mais dentro do nosso período, mas um pouco mais, a quarentena já tinha avançado. E aí, olha lá, 40% se sentiram mais tristes ou deprimidos, 54% mais ansiosos e nervosos, enfim, tudo que conversa com a nossa pesquisa. E aí, deixa eu falar uma coisa que é importante a gente oficialmente calçar as sandálias da humildade, assim, com frequência, né? A gente também se divide muito, eu principalmente, entre ficar muito feliz e muito triste quando eu vejo uma pesquisa da Fiocruz combinando com a nossa. Porque a gente começou o IPFEM do zero, quer dizer, a gente não é patrocinado por ninguém, a gente não tem nenhum convênio com um nome relevante, nós somos só um grupo de pessoas, modéstia à parte muito boas tecnicamente, mas iniciando alguma coisa do zero, né? Então, quando a gente olha para os nossos resultados, a gente acredita muito neles, mas até alguém acreditar na gente leva tempo, né? Quando a gente vê uma instituição que para a gente é um modelo e que a gente confia tanto, trazendo dados que combinam muito com os nossos, isso para a gente é muito importante, assim, porque significa que, de alguma maneira, a gente está conseguindo capturar o que de fato está acontecendo. E uma pesquisa que pesquisa uma pessoa diferente, outra diferente aqui, outra diferente aqui, outra diferente aqui, minimamente tem uma compatibilidade, isso aumenta a amostra. E aí faz a gente pensar, puxa vida, isso está acontecendo para mais pessoas do que a gente imagina, né? Então, isso é importante também. Daí deixa eu voltar aqui. Uma outra coisa que foi muito bacana também, nessa segunda fase, é que lá na primeira, menos da metade da amostra estava observando o próprio corpo, tá? Então, a gente está falando de 44% dos participantes. Agora, 69% está observando o nosso próprio corpo. Aí, sabe aquela humildade que eu estava usando agora? Eu não vou usar mais. A gente acha também que é porque a gente despertou as pessoas para isso, entendeu? Porque responder às pesquisas do IPFEM também já são um momento de insight, né? Tem gente que, inclusive, nem consegue responder às nossas pesquisas e manda pra gente assim, não consegui, foi muito difícil, mexeu muita coisa dentro de mim, não consigo olhar para esse assunto agora, né? E aí a gente dá um certo tipo de apoio, mas assim, a gente entende que o processo de responder a pesquisa também é um processo de autodescoberta muito interessante. E aí aqui, eu particularmente quero acreditar que as pessoas começaram a perceber também porque a gente provocou, né? Mas o fato é que quase 70% da amostra observou o próprio corpo, e aí ganho de peso continua lá no primeiro lugar, diminuição da disposição estava em primeiro lugar na quarta semana, foi o único período que ganho de peso perdeu a liderança, foi na quarta semana da quarentena, né, da nossa pesquisa, mas fica ali muito pau a pau, né? Ganho de peso, o masculino, assim, percebendo um ganho de peso maior, isso chamou a nossa atenção, e uma diminuição de disposição também maior ali para o masculino, né? Então, aí você vê, a mulher, ela apresenta mais tristeza, mais desânimo, mais preocupação, mais medo, mais ansiedade, mas a disposição está maior. Aí você fala, puxa vida, de onde é que a gente está tirando isso, né? Mas quando a gente olha, que hoje a gente não vai falar muito disso, mas quando a gente olha tudo que o feminino também faz, as mulheres também fazem para lidar com a quarentena, a gente lança a mão de muito mais recursos.
orações, filmes, relacionamento, encontro virtual com a família, encontro com as amigas e assim por diante, né? Como o feminino é muito mais relacional e muito mais conectado com o espiritual para lidar também com esse período. Mas olha, o feminino sente mais dores, né? E pessoas com pré-existência de patologia em saúde mental também. E mulheres estão sentindo mais vontade de beber, né? Beber para esquecer, beber para comemorar, beber porque não tem outro jeito. E isso acontece aqui em casa também, de vez em quando. Você fala... E aí, quando teve uma entrevista que a gente deu muito legal, assim, para uma rádio de Santos, pro Alex, e a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre a supressão externa do prazer. Então, a gente deixou de ter muitas oportunidades externas de prazer. Sobra o que tem dentro. E aí, o que tem dentro, às vezes você tem um companheiro ou uma companheira com quem você tem prazer ou não, ou às vezes você encontra prazer em outras coisas, mas o paladar e a sensação corporal, né, nesse sentido, ela vem muito forte. Então, comer e beber para ficar molinho, às vezes, de fato, aparecem como alavancas de prazer, né, nesse contexto. Então, eu não sei vocês, mas aqui uma cerveja, um vinho funcionam super bem. Aqui eu já comentei sobre a pesquisa da Fiocruz e para começar a encerrar essa minha parte, passar o bastão para a Anne, acho que eu vou até reiniciar ali a live do IPFEM daqui a pouco, a gente precisa falar um pouquinho sobre insônia, né? E aí eu vou pegar aqui a insônia como um exemplo, mas eu quero falar sobre insônia e alguns distúrbios do sono de uma maneira geral. Porque as mulheres de quem eu cuido, agora eu já perdi as contas do número exato, mas eu estou cuidando em média, paralelamente, entre 60 e 70 mulheres, entre os grupos e os atendimentos individuais, tá? E muitas delas relatam não só a insônia, e tem gente que eu sei que está aí ouvindo que vai entender bem do que eu estou falando, mas que relata não só a insônia, mas o sono mais intermitente, né? Às vezes acorda de madrugada, não consegue voltar a dormir, ou acorda quase de manhã cedinho, também não consegue voltar a dormir, ou tem o sono muito agitado, sente que não descansa, acorda muito para ir ao banheiro, mas volta a dormir, acorda muito para beber água, enfim. O sono como esse lugar que não está mais a serviço da regeneração. Ele está agitado, ele está conturbado, quando ele acontece, ele traz uns sonhos muito, muito malucos e muito bagunçados. Então, a gente precisa entender que enfrentar uma pandemia, né, a Anne também levantou esse material do Dr. Edmo, pode levar a um consumo aumentado de álcool, e a gente viu lá que o item confirma, desencadeia mudanças no ritmo biológico, entre elas a insônia, pode levar a consumo de álcool, que pode causar insônia, pode levar a preocupações, que pode causar a insônia, né? Então, assim, é como se a insônia fosse esse lugar onde a gente chega por vários caminhos. E a insônia pode causar problemas cardiovasculares. Então, a gente precisa lembrar que os níveis de pressão arterial, eles são importantes, né, de serem acompanhados, mas a gente também precisa lembrar que ter cortisol e adrenalina sendo jogado no corpo o tempo inteiro deixa a gente muito doida da cabeça, né? Deixa o corpo retesado, faz os órgãos funcionarem de um jeito diferente, porque o corpo está sempre nesse estado de alerta do fugir ou lutar, né? Que é muito característico do cérebro mais primitivo. Acho que a Ana Paula, em outro momento, poderia dar uma aula maior disso aí pra gente. Daí, quando a gente fala de insônia, como é que a gente evita e como é que a gente reverte, né? E aí, gente, tem uma coisa que aqui, depois a gente pode pensar em aprofundar em uma outra oportunidade, eu acho que nos encontros que a gente vai propor, mas assim, o clássico que a gente já conhece de modificar hábito alimentar, da gente olhar um pouco para os estímulos antes de dormir, as medidas que a gente chama de não farmacológicas, né, de uma maneira geral. E que a gente sabe o quanto é difícil mudar um hábito, né? Porque se fosse fácil, a gente não precisava estar falando há tantos anos a mesma coisa, né? Que é importante comer, dormir bem, se exercitar e beber água. As 4 coisas principais de se fazer para o corpo, né? Mas é importante entender por que a gente não consegue fazer isso. Porque tem um outro lado que eu tenho falado muito com as mulheres, que é não se cobre tanto. Relaxa um pouco. Não precisa aprender 3 idiomas, não precisa ler 4 livros, não precisa fazer todos os cursos gratuitos
de Harvard. Não, não precisa, assim, quer ficar comendo aquele bolinho de chocolate, engordando, vendo Netflix, tá tudo bem também, assim, tá tudo certo, né? Por outro lado, a gente não pode perder de vista a saúde e para onde aquilo vai me levar, né? Então, esse equilíbrio e esse assumir-se de si, né? A assumir a rédea na quarentena precisa ser um combinado de frouxidão com controle, né? A gente tem falado bastante sobre isso. E aí, para encerrar e passar para a Anne, a gente conseguiu organizar, demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, por minha responsabilidade, para encaixar a agenda, etc. Mas a gente conseguiu, com o Rafa, com a Anitta e aí comigo, né, que são os terapeutas que estão abraçando mais com a gente agora, conseguimos fazer inserções mensais. Então, significa que se eu, o Rafa e a Anitta, cada um faz um atendimento, principalmente de grupo, uma vez por mês, a gente tem a possibilidade, praticamente de quase toda semana, ter aí suporte terapêutico para quem não pode pagar nessa quarentena, né? Então, entendendo que às vezes esses atendimentos eles podem ser individuais, mas na maioria das vezes é bom, inclusive, que eles sejam em grupo para que a troca aconteça. Para quem participa de círculo de mulheres é uma mágica, assim, muitas vezes, e principalmente a rede de apoio que se forma, né? Passar por esse período sozinha, sozinho é possível, mas em rede é menos difícil. Então, a gente já tem aí as quartas, sextas e terças, começando dia 24 de junho, 3 de julho e 4 de agosto, para que a gente consiga cobrir todo mundo e também consiga cobrir essa saída da quarentena, tá certo? Então, é isso. Da minha parte, eu tô ok por aqui. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto. Se alguém quer falar alguma coisa. Não, todo mundo tão quieto, né? Fez sentido para vocês, gente? Sim? Foi útil para vocês? Então, já que vocês não vão falar, eu vou ficar perguntando e eu vou ficar fazendo enquete. Assim, assim. A gente vai interagir de alguma forma, não vou ficar falando sozinha. Foi útil para vocês? Fala, Sara. Sara, vou te contratar para estar em toda a apresentação, Sara. Pessoa que interage. Sim! Todas. Não, fez muito, muito sentido mesmo. Achei bem interessante os resultados e a pesquisa. Muito engrandecedores, verdadeiramente. Muito bom. Você vai ver agora que é a Anne que vai começar a falar. Que beleza. O que foi? Gratidão por estar aqui. Opa, a gente que fica muito grata, porque a gente costuma dizer sempre que falar é o mais fácil de tudo, mas não ia adiantar nada a gente querer falar se não tivesse quem quisesse ouvir, né? Exato. Então, a gente sempre agradece quem quer ouvir. Então, muito obrigada. Anne, você quer projetar daí? Você quer que eu projete daqui? O que você quer fazer? Primeiro, a gente quer abrir o microfone, né, Chuchu? Ou a Patrícia te bloqueou? Me conta. Patrícia, deixa eu contar para vocês quem é a Patrícia enquanto a Anne abre o microfone dela. Patrícia está se reinventando na quarentena. Viu, Suélia? Fica de olho aí que essa dica aqui, ó, reclame do Plim Plim, você vai gostar. Patrícia, uma ex-auditora psicótica taurina, super organizada, abriu uma empresa de assistência virtual. Mas pensa numa bicha proativa. Pensa numa bicha que você acha que ela tá indo com a farinha, ela já voltou com o bolo, com a cobertura, com tudo. Então, se alguém precisar de uma assistência virtual, a Patrícia está aí estruturando a empresa dela e a gente está dando maior apoio porque trabalha bem demais, viu? Recomendo. Né, dona Paty? A gente tira um sarro dela que ela é meio brava, mas tem que ser... Coloca seu número no chat pra gente copiar. Aí, Claro, contatinhos, adorei, agora. contatinhos. Só não pode, a Suélia só não pode ser a preferida, né, Paty? Você sabe que eu sou meio possessiva, então, por favor, se ela for a preferida, você mente, tá? Mente pra gente. Oi, Érica. Isso aí chama networking. Chama networking. Por que Ela você acha que... nada no networking, né, Por que você acha que eu falei o nome da Suélia, Érica? Que eu também não sou besta, não. Aqui, ó. Reconheço quem faz as pontes, entendeu? Anne, você vai projetar daí? Posso projetar. Só o nosso Instagram que já caiu. A nossa... Isso, exatamente uma hora, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Eu vou... Vocês estão me ouvindo bem?
Super. Sim. Sim. Sim, Anne. Resultados. Deixa só eu começar. Eu vou dar um pause. Então tá bom. Eu compartilho a tela ou você que vai Você compartilhar? pode compartilhar aí. Voltei a gravar. Pronto. Então, Aí peraí. vamos. Muito bem. Deixa eu ver que slide que era aqui. Acho que é aqui. Peraí. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar um pouco de comportamento e relações nesta quarentena. O primeiro slide que a gente tem, que a Ana já até fez algum comentário a respeito, né, do que as pessoas estão fazendo para tentar manter a saúde mental e emocional, em relação às medições semanais, houve muito pouca alteração. Então, a gente tem as principais alternativas, né, para tentar manter a saúde mental, são atitude mental positiva, otimismo, fazer orações, né, então 49% mantendo a atitude mental positiva, 48% fazendo orações, 47% contando com TV, filmes, né, essas distrações, né, para conseguir se manter positivo. Música, com 44%, música a gente tinha visto que aumentou da terceira para a quarta semana, né? Na terceira e na quarta, quando a gente teve aquele boom, né, das lives, os artistas todos marcando lives, né, na internet. Depois conversa, encontro online com parentes e amigos, que a gente vai ver daqui a pouco que foi um dos comportamentos que mais cresceu nessa quarentena, as pessoas utilizando a internet para se encontrar virtualmente. E aí, igual, né, com 44% companhia de familiares que residem na mesma casa. Então, as pessoas valorizando essa companhia e utilizando essa companhia justamente para se manter bem mentalmente, emocionalmente. Depois, leitura e estudos, o próprio trabalho, companhia de animais de estimação. Essa que eu até me identifiquei quando eu vi. Né, eu falei, olha só, então quer dizer que os gatos têm tem uma boa contribuição nesse período. Manter distância das notícias, 37%, e tarefas domésticas, 32%. Aqui tinham muitas alternativas no questionário, a gente selecionou justamente aquelas que tiveram no mínimo 30% dos respondentes, dos participantes, dizendo que recorreram a essas alternativas, né? Aí aqui a gente tem algumas diferenças entre homens e mulheres. Então, o que os homens fazem mais que as mulheres para tentar manter a saúde mental e emocional? Recorrem mais à TV e filmes, recorrem mais à música, à leitura e estudos, ao trabalho e, por incrível que pareça, descobriram na quarentena que existem as tarefas domésticas. Estou brincando, tá, gente? Estão recorrendo mais às tarefas domésticas, olha só, para conseguir manter a saúde mental. Olha só que bacana. Descobriram e a gente espera que isso se mantenha, né? Um ganho que vem com a quarentena que a gente espera que permaneça depois da quarentena. Muito bom. Quando a gente fala de pessoas que têm uma pré-existência, né, de uma condição de saúde mental, essas pessoas estão recorrendo menos à atitude mental positiva, o otimismo, então acho que elas conseguem menos recorrer a isso, é mais difícil para elas encontrar esse mecanismo de manter uma atitude mental positiva e menos também leitura e estudos, né? Então essas são as principais diferenças. Acho que vale chamar a atenção aqui o seguinte também, que eu me dei conta, né? A gente selecionou as alternativas que têm mais de 30%. Ficaram abaixo de 30% alternativas que, a meu ver, são importantes, como exercícios físicos e meditação. Então, menos de 30% das pessoas estão recorrendo a essas alternativas. E se a gente for lembrar, né, ou for resgatar aí o que a gente conhece de contribuição, por exemplo, de exercício físico, a gente tem a atividade física sendo um recurso que melhora a autoestima, a disposição física, mental, ajuda a melhorar a concentração, ajuda até a fortalecer o sistema imunológico, né? E ajuda inclusive na insônia, né? A qualidade do sono.
Então, é interessante perceber isso, né? As pessoas se queixando dessa elevação, né, desse sintoma da insônia e, ao mesmo tempo, recorrendo pouco ainda a recursos como atividade física e meditação, por exemplo, né? Então, fica uma dica até de coisas que ainda podem ser mais trabalhadas ou que podem ser mais desenvolvidas e que potencialmente ajudam em vários dos sintomas que estão sendo manifestados também, né? Não que essas alternativas principais aqui não contribuam, mas acho que fica uma dica, né? Uma reflexão, né? Que além dessas alternativas, porque essas alternativas, muitas delas são distrações, né? Como TV, filmes, música, e existem alternativas realmente que podem contribuir para uma melhora, né, não só do bem-estar físico, como do bem-estar mental, né? É isso? É isso. Bom, no próximo slide, então, a gente fez 3 baterias de comportamentos relacionados à quarentena, né? O que as pessoas devem estar fazendo mais ou menos em relação a compras, em relação às relações sociais, em relação à saúde. Então, esse primeiro slide, a gente tem as relações em relação a compras, né? Consumo. O que mudou com a quarentena? Então, o que a gente percebe aqui? Tem bem menos gente, 65% das pessoas ou pararam ou estão indo fazer muito menos compras presencialmente, de artigos básicos, né, de alimento, higiene e limpeza. 10% pararam, 55% diminuíram. Segundo item em relação a consumo que mais diminuiu foi compra online, de livro, vestuário, artigo para casa e etc. Né? Então, 21% parou de fazer isso totalmente e 23% diminuiu bastante. Depois, compra de comida pelo telefone, internet ou aplicativos aumentou. Então, 36% dizem que estão fazendo isso com mais frequência do que antes da quarentena. 4% começaram a fazer isso por conta da quarentena. E aí, compra de microempreendedores e comércio local aumentou. Então, 32% das pessoas dizendo que estão fazendo mais isso na quarentena do que faziam antes, e 11% começaram a consumir de microempreendedores e comércio local por conta da quarentena. Então, isso é um dado positivo, né? Essa atenção, algumas pessoas prestando atenção em como contribuir para esse pequeno comércio, para esse pequeno empreendedor conseguir sobreviver na quarentena, né? E compra de itens básicos pela internet e aplicativos, 37% das pessoas dizem, olha, eu nunca fiz isso e continuo não fazendo. Não foi por conta da quarentena que eu comecei a comprar itens básicos pela internet ou por aplicativos. Né? Mas tem aí 17% que aumentaram, estão fazendo isso mais vezes, e 16% estão fazendo isso por conta da quarentena. Né? Aí, no próximo slide, em relação à rotina social, o que as pessoas mais pararam de fazer por conta da quarentena é frequentar a casa de parentes e amigos e aulas presenciais. Então, lá, 84% pararam de frequentar a casa de parentes e amigos e 83% de fazer aulas presenciais. Depois, 60% deixaram de ir à igreja ou a um templo religioso. E aí, o que começaram a fazer, né? O que começou a ser mais feito agora do que antes da quarentena? Estudo à distância, aula à distância, então 38% estão fazendo isso mais do que faziam antes, 11% começaram a fazer por conta da quarentena. Uso de rede social, metade da amostra afirmou que está fazendo isso mais do que antes da quarentena. Então, o seu Mark Zuckerberg deve estar super feliz, né, a quarentena rendendo mais, né, para as redes sociais. Acompanhar missas, cultos, pregações pela TV online. Mais da metade da amostra não fazia isso e continua não fazendo, mas você tem aí 26% dizendo que ou começaram a fazer isso agora, ou começaram a fazer isso agora, ou estão fazendo mais do que antes.
E o que mais cresceu aqui foram encontros e conversas online com parentes e amigos. Aquilo que a gente tinha visto, que é uma das principais contribuições para manter a saúde mental, é justamente algo que cresceu muito com a quarentena. Então, 52% dizendo estou fazendo isso mais do que antes e 21% só começaram a fazer isso agora. É um novo hábito, né, que foi inserido aí com a quarentena. Não fazia isso e começou a fazer agora. Ok? Bom, em relação à rotina de saúde, o que mais deixou de ser feito? Consulta presencial com profissionais de saúde, 68% deixaram de fazer. Depois, exercício físico na rua, aí você tem 57% dizendo que deixou de fazer, 11% está fazendo menos, 6% continuou fazendo normalmente, 8% dizendo que estão fazendo mais exercício na rua do que faziam antes, mas de fato a maioria deixou de fazer, né? Terapia presencial, metade da amostra não está fazendo terapia presencial e 41% nem fazia, já não fazia antes mesmo. Ginástica em casa, que é aquele tema do exercício físico. Você tem 17% fazendo isso mais agora e 21% fazendo justamente agora o que não era feito antes. Mas 37% dizendo eu nunca fiz isso e continuo não fazendo. Né? Então, existe aí uma parcela representativa de pessoas que não estão recorrendo a essa possibilidade, né, do exercício ser feito em casa. Ô, Anne, e aí 20% ou está fazendo menos ou parou totalmente, né? E aí a gente está falando de quase de 60% praticamente da amostra não fazendo exercício físico ou diminuindo, né? Exatamente. Interessante. E consulta online é algo que ainda pode ser mais, pode se recorrer mais a isso, acho que tem muito potencial para crescer, mas você já tem 21% fazendo consultas online com médicos ou mais do que faziam antes, ou começaram a fazer por conta da quarentena, né? 11% dizendo comecei a fazer consulta online com um profissional de saúde. E terapia online, 53% continuam não fazendo, nunca fizeram e não estão fazendo, mas você tem 21% que não faziam isso antes, estão fazendo terapia online agora, e 10% que estão fazendo mais do que faziam antes. Né? Então, também tem potencial, né? Tanto consulta online como terapia online, a gente já percebe que uma boa parcela começa a fazer isso, recorre a isso, mas ainda tem maior potencial, né, de crescer mais ainda. Então, vamos ver as próximas medições se isso aumenta, né? Muito bem. Bom, aí falando das mudanças que aconteceram na rotina das pessoas por conta da quarentena. 87% da amostra disse que foi necessário fazer alguma mudança de rotina em casa, né, por conta da quarentena. E aí são coisas, as principais coisas, né, que a gente viu é fazer home office, adequar a casa para fazer home office, ter a presença dos filhos integralmente em casa, porque as escolas estão fechadas, e pessoas que ajudam nos serviços domésticos afastadas. Então, essas são as 3 principais mudanças que vêm sendo, né, assim, desde o começo da nossa pesquisa lá em março. Bom, e aí como é que essas pessoas se sentem em relação a essas mudanças, né? 27% se sentem muito sobrecarregadas, ou porque não estão contando com ajuda, ou porque a quantidade de trabalho aumentou, está sendo difícil conciliar as coisas. 29% um pouco sobrecarregadas e 43% sem sobrecarga, ou porque não mudou, né, a quantidade de trabalho, ou porque acha que recorre, já dá conta, sempre deu conta, ou porque tem ajuda, pode contar com apoio para fazer isso. E aí, então, a gente tem o quê? Que 56% estão, de alguma forma, sobrecarregadas. Então, um pouco mais da amostra se sentindo sobrecarregada. E o quanto essa sobrecarga pode desencadear também questões emocionais, questões psíquicas, desgaste de relacionamento, né?
E aí, apesar dos homens lá atrás terem dito que estão descobrindo as tarefas domésticas, né, como até um recurso para manter a qualidade de vida, eles se sentem menos sobrecarregados, bem menos sobrecarregados que as mulheres. Então, quem é a sobrecarga aqui é a mulher que está sentindo mais, né? Aí, as outras orientações sexuais que não as héteros, né, os héteros estão sentindo menos sobrecarga, e as pessoas com alguma pré-existência, né, de questões de saúde mental se sentindo mais sobrecarregadas. Então, além delas terem essas questões, né, ansiedade, depressão, algum tipo de transtorno, elas ainda com essas mudanças, isso pode até ser uma das causas pelas quais elas estão sentindo uma piora nesse quadro, né? Elas estão se sentindo mais sobrecarregadas do que as pessoas que não têm essas questões. Tudo bem até aqui? Muito bem. Bom, aí a gente vai falar de relações. Quando a gente fala de relações de trabalho, mais da metade da amostra, né, 58%, 60%, 67%, dizem para a gente que a relação de trabalho, seja com clientes, fornecedores, pares ou subordinados, chefes ou superiores, permanece igual. Principalmente as relações com chefes e superiores, né, estão permanecendo igual ao que era antes. Com clientes e fornecedores, tem um pouco mais, né, 23% das pessoas afirmando que piorou essa relação. Né, com pares e subordinados, 21%, e chefes e superiores, 15%, dizendo que essas relações pioraram. Né? Então, chama a atenção também, né, esse potencial desgaste, né, dessa comunicação à distância nessas várias esferas, né, que é algo a ser observado, né, o que está gerando, o que pode estar gerando esse desgaste, né? Tudo bem que a maioria acha que está igual, mas você tem uma boa parcela aí de pessoas dizendo que essas relações estão piores, né? Ô, Anne, acho Sim. que vale a pena a gente dividir uma coisa que a gente conversou na nossa reunião, né, na discussão dos resultados, e aí isso o que eu vou falar agora é vício de RH, né? Acho que para quem não sabe, eu fui RH durante 20 anos da minha vida, e aí quando a gente olhou esse resultado, eu falei para as meninas assim, eu falei, mas é claro que com o chefe não está piorando tanto, né? Porque eu tenho medo do perigo no meio de uma pandemia em que está todo mundo ficando desempregado, né? Então, me parece que a relação hierárquica tem um peso na hora de administrar essa relação. Isso era até uma coisa que a gente queria depois conversar com a Érica, que bom que a Suélia está aqui, como seria interessante a gente conversar com os RHs, né? Porque esse extrato da pesquisa, ele seria muito importante de ser feito dentro de empresa para dizer, se esse RH, claro, tiver de fato interessado em saber, né? E aí, como é que você está se sentindo trabalhando em casa? Tá tudo bem? Você está sendo muito demandado, não tá? Você está sentindo o seu espaço ser invadido, não tá? Porque o que eu estou ouvindo em consultório, Suélia, é assim, meu chefe perdeu a noção. Acha que eu estou disponível o tempo inteiro. É reunião 7 horas da manhã para saber que eu estou acordado trabalhando, e é reunião 8 horas da noite porque sim, porque ele não pôde às 5 e tem que ser às 8. E nesse medo de perder o emprego, as pessoas estão se submetendo. Né? E aí não estão expressando coisas que nas condições normais de temperatura e pressão elas expressariam, né? Então esse bloco que a Anne está apresentando, ele é importante porque a gente colocou ele na segunda fase, e agora a gente vai começar a colocar um outro que é sobre o retorno, né, da quarentena. Mas assim, se eu ainda fosse RH, eu estaria muito interessada em saber qual é a condição emocional desse meu funcionário na casa dele, entendeu? Acho que isso pode ser uma coisa importante para a gente falar depois. Desculpa, Ana, que eu lembrei disso, achei importante fazer a ponte. Ana? Oi, Érica. Tô te ouvindo, eu tô dirigindo aqui, mas tô te ouvindo, tá? Tá. Só faz todo sentido o que você trouxe. Peraí, só um minutinho, Érica, só um minutinho, que tem algum outro micro... a Suélia tá falando, você tá na rua? A Suélia fazendo bullying comigo. Fui buscar a mamãe para o aniversário de 15 anos da minha filhota amanhã.
Fala, querida. Faz todo sentido o que você trouxe, porque eu continuo atendendo meus clientes online e parece que eles têm um senso de eu preciso trabalhar mais, sabe? Isso, Aí isso. eu pergunto assim, tá parando para tomar sol? Eles fazem uma cara assim para mim, eles esquecem deles mesmos. Total, Comem na frente da tela do computador. É um total. excesso mesmo, faz todo sentido. E é claro, né? Porque a gente está olhando os índices de desemprego que já estão começando a crescer, né? E a não criação de emprego formal, principalmente, tá todo mundo com medo, né? E isso Sim. é super Só que legítimo. isso vai acumular, né? Vai ter um custo lá na frente. O rebote vai ser grande, principalmente ano que vem, né? Então, para quem trabalha com terapia, a Roberta está falando, não estamos parando nem para almoçar direito, é isso aí. Para quem trabalha com terapia, eu já estou conversando com alguns terapeutas, porque o rebote em 2021 ele vai ser muito grande, né? De todo esse estresse acumulado de um 2020 inteiro sem poder relaxar um minuto, né? Então, a gente espera que esse grupo aqui, né, que está na tela, esse indicador, ele não piore, mas a gente precisa observar a tendência. É natural que a minha relação piore com quem eu não tenho relação hierárquica. Porque daí eu chuto o pau mesmo. E outra coisa que a gente falou foi sobre relação com o fornecedor. Porque é uma cascata mesmo e é uma bola de neve. Eu vou bater no fornecedor para ele diminuir o FII dele e ele vai ficar com medo de perder o cliente e aí ele vai apertar o prestador de serviço dele e aí isso vai cascateando isso, Suélia, e piorando todas as relações, né? Então, você vê, de 58 para 67 é uma explicação que, enfim, na nossa visão foi bastante razoável, né? Obrigada, Anne. Muito bem. Bom, o que mais nós temos aqui? Peraí que agora deu uma travadinha. Ih, peraí. Não Você está indo. clica em cima de Agora novo. foi. Isso, é que você tem que clicar para poder voltar. Aqui a gente tem as relações em casa. Então, a gente passa das relações de trabalho para as relações em casa. Então, assim, desde que a quarentena começou, 40% dizem que a relação em casa, seja com companheiro, companheira, com filhos, né? 40% dizendo que a relação está mais tranquila, mais próxima do que antes. Tem mais diálogo, tem mais entendimento, tem mais afeto. E aí a gente observou que são as mulheres que mais afirmam que essas relações melhoraram, né? 41% delas versus 27% dos homens, né? Para a maior parte dos homens a relação está igual, né? E 44% das outras orientações sexuais, né, homossexuais e outros, afirmam que as relações estão mais tensas do que antes, o que também chama atenção, né? Então, basicamente, quem está compondo esse percentual de pessoas que acham que a relação melhorou são as mulheres. Ô, Josi, vamos fazer Anne, vamos fazer uma provocação para ver se a Josi fala aquilo que ela falou na nossa reunião, que foi incrível. Falo super. Eu falei que, na verdade, essa percepção da mulher é muito mais da presença do homem, dele estar ali, sobre o olhar dela, do que uma convivência com qualidade, né? Vou chamar assim, tempo de qualidade em família, né? E às vezes por estar mais próximo do filho e poder acompanhar o desenvolvimento da criança, mas eu contesto um pouco essa informação aí em relação à qualidade. Faz todo sentido, e a gente falou muito sobre essa mulher não estar mais competindo, por exemplo, com o futebol, com o churrasco ou com outras coisas, e aí a Josi até falou, exatamente, não tem futebol nem mais na TV, né? Então, assim, é como se também as fontes de atenção, elas também fossem sendo diminuídas, né? Então, a Suélia está escrevendo aí, pode ser o desejo de estar bem, de fato, e aí você junta a presença com o desejo de estar bem, e aí até falando assim, não vou implicar com isso agora, porque tão melhor estar aqui, a Suélia está fazendo assim, então melhor estar aqui, vamos, meio bem budista, assim, tipo, vou viver o agora, né? Vou viver o agora, depois eu vejo o resto, assim, uma coisa meio... Daqui a pouco eu me preocupo com daqui a pouco, né? A gente chegou um pouco nessa conclusão a partir
desse input da Josi, assim, que foi bem, bem interessante. Porque isso também não combina com o que eu vejo em consultório, não. Esse é um dado que a gente vai precisar acompanhar um pouco mais, assim. Não combina com o que eu tenho visto. O que tem aqui de mais negativo, né, que 28% dizem que a relação está mais tensa do que antes, mais briga, mais discordância, 8% está considerando se separar ou se divorciar, 3% afirmam que vem sofrendo violência psicológica e 1% já se decidiram, inclusive, se separar e se divorciaram durante o período da quarentena. Então, a gente vai acompanhar o desenrolar disso aí nos próximos meses, né? Dessas tensões de para onde vão esses 28% de relações que já estão mais tensas. Né? E a gente está com desejos com bem más intenções, assim, de continuar pesquisando isso até dezembro, para ter relato de saída da quarentena. O que será que acontece depois que a vida volta a ter os estímulos externos de antes, né? A gente nunca vai dizer volta ao normal, porque não vai voltar ao normal, mas o que acontece quando a gente volta a ter os estímulos externos? O que será que vai acontecer, né? Então, cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Muito bem. Bom, aí em relação a alguns comportamentos, né? O que a gente notou em relação às outras ondas semanais do início da quarentena é o seguinte, onde tem a setinha amarela é porque teve um crescimento em relação às medições semanais anteriores, né? Então, aumento da preguiça, mais gente reportando preguiça, mais gente reportando impaciência, irritabilidade, e surgiu entre as principais, né, com mais de 30%, redução do consumo e das compras. Apreensão com o futuro continua num patamar muito parecido, cuidados com a casa também, cuidados com a família e cuidado consigo mesmo. Interessante que o cuidado consigo mesmo sempre, desde o início, vem abaixo de cuidado com a casa e cuidado com a família. Né? E aí os homens reportando menos preguiça que as mulheres, menos impaciência e irritabilidade. E reportando mais cuidado com a família e mais cuidado consigo mesmo. Já as outras orientações que não hétero, né, os homossexuais e outras orientações, reportando mais preguiça, mais apreensão com o futuro, mais cuidado com a família e mais cuidado consigo em relação aos héteros. E pessoas que têm, né, convivem com alguma questão, né, alguma pré-existência de questões de saúde mental, reportando mais preguiça, mais irritabilidade, mais apreensão com o futuro. E aí tem vínculo com aquela ansiedade que a gente viu lá atrás, né? Essa antecipação desse futuro incerto. Menos cuidado com a casa, então é interessante porque estão se sentindo mais sobrecarregados, né? Mas reportando menos cuidado com a casa entre os principais comportamentos. E reportando também bem menos cuidado consigo, quer dizer, olhando menos para si mesmo. Né? Então, interessante, assim, talvez mais distrações, né? Ou outras tentativas que não esse contato, aproveitar esse momento para olhar para questões individuais. Né? E teve uma coisa também que a gente conversou sobre a casa, se ela é uma representação de mim e do meu corpo, né? Se ela é uma representação externa do eu, não cuidar da casa e não cuidar de mim faz muito sentido, porque de alguma maneira eu não estou cuidando deste lugar que eu habito, nem o corpo, nem a casa. Então isso está ficando um pouco para depois, assim, como se não valesse a pena, né? Como se não tivesse nem força para isso. E aí é isso que começa, de fato, a acender essa luz amarela aí na gente. Muito bem. Aí agora a última parte, que é uma parte que fala de trabalho e renda. Nessa onda de maio, a gente teve 73% das pessoas dizendo que tem recurso financeiro para arcar com as despesas no mês seguinte. Né? Então, em maio, as pessoas dizendo, olha, olhando para junho, eu tenho recurso para arcar, né? Eu tenho reserva financeira para o mês seguinte. E 27% dizendo que não tem reserva, né? Quer dizer, um pouco mais de um quarto das pessoas dizendo, olha, no mês
seguinte vai ser difícil financeiramente. E aí a gente só notou diferença significativa de acordo com a renda familiar. Então, assim, é mais pesado, tem menos renda disponível para viver o próximo mês as pessoas que ganham até 4 salários mínimos. E quem ganha mais de 20 salários mínimos, né, 91% dizem eu tenho recurso para passar o próximo mês, contra 44% que afirmam que tem renda para passar o próximo mês entre aqueles que ganham entre 2 e 4 salários mínimos. Não tem diferença de gênero, até quem está trabalhando e quem não está trabalhando não teve diferença, e talvez, provavelmente, porque ou essas pessoas que não estão trabalhando têm alguma reserva ou estão recebendo a remuneração, né? Quer dizer, a verba rescisória, né? Ou salário-desemprego, uma verba rescisória pelo afastamento. Ok? Então, estamos acompanhando essa situação financeira, porque também reverte, né, e reverbera aí sobre condições de saúde mental, sobre ânimo, sobre ansiedade. Então, é legal fazer esse paralelo, né? Bom, E também sobre as tensões, né? As tensões na família também correlaciona muito com esse dado. Pois é. Relacionamento diretamente impactado mesmo, né, sobre essa disponibilidade de renda. Muito bem. E aí, falando das pessoas que continuam trabalhando, mais pessoas reportaram, né, se por um lado tem gente, 58% diz que está recebendo a remuneração integralmente. Então, da nossa amostra, a maioria diz, olha, minha remuneração continua a mesma. Por outro lado, 25% dizem que estão recebendo apenas parte do salário, ou seja, a renda foi diminuída. E 14% estão sem receber salário, ou seja, estão trabalhando, estão desenvolvendo atividade profissional e estão sem salário ou sem remuneração. Só que o volume de trabalho, para 53%, aumentou o volume de trabalho, né? O tempo dedicado ao trabalho, o volume aumentou na quarentena. Então, é aquilo que a Ana estava falando anteriormente, né? Então, aquela pressão ou uma exigência ou os horários de trabalho um pouco desajustados, né, em relação até à rotina da casa. Então, a percepção é de que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, né, para 53%. E aí, para 30%, o volume de trabalho diminuiu, né, o tempo dedicado ao trabalho diminuiu, e o tempo dedicado ao trabalho continua o mesmo para 17%. Então, para a minoria, continua o mesmo, né? Se para 58% o salário está igual, só para 17% o volume de trabalho está igual, né? E aí, agora, vou passar... Então, a apresentação em si dos resultados era essa. Eu vou passar, então, agora a bola de volta para você, Ana. Sim, senhora. E falar dos encontros terapêuticos gratuitos para homens e mulheres. Esse eu acabei mencionando lá em cima. Os encontros de terças, quartas ou sextas. Quero falar 2 coisas agora. Quero dizer que a gente tem pouca coisa para fazer, e aí a gente inventou de fazer mais uma pesquisa por assuntos que começaram a ser mobilizados dentro do nosso grupo. Claro que a gente ia falar de sexo, óbvio, né? Não tem como, falando de ter parceiro, não ter parceiro, ter parceira, não ter parceira, vai furar quarentena, não vai furar quarentena, tá fazendo parte de grupo de WhatsApp de solteiro, não tá? Tá no Tinder, não tá? O que tá acontecendo, né? E quem tem parceiro físico disponível, parceira fisicamente disponível, tá fazendo uso ou não tá fazendo uso? Né? Então, a gente começou a ver algumas coisas acontecendo em volta, a conversar algumas coisas dentro do IPFEM, e aí as 2 coisas que eu quero dizer agora a gente está desenhando já uma pesquisa sobre sexualidade na quarentena e no pós-quarentena, como é que ficam essas relações. A doutora Carmita Ábido é uma parceira nossa, enfim, psiquiatra super renomada aí, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, já rodou outras pesquisas e a gente vai beber um pouco dessa fonte, mas a gente tem a curiosidade de fazer alguns cruzamentos do tipo, quem está casado, como é que está fazendo sexo, quem está solteiro, como é que está fazendo sexo, se furou, se não furou a quarentena, como é que está esse desejo. Então, muito interessante, porque no grupo hoje de um dos círculos de mulheres que eu lidero, o assunto era exatamente esse, né? Alguém contando que uma amiga furou a quarentena e o cara só aceitou transar com ela se ela tivesse de máscara.
Aí você fala, gente, o fluido que está trocando é mais perigoso, né, do que a saliva, assim, né? Como é que é isso? Como é que é esse entendimento da troca de fluido, né? Mas está acontecendo e a gente precisa começar a falar um pouquinho sobre isso. E como é que está essa tensão? E daí suscitou uma conversa mesmo no grupo, uma de nós dizendo, puxa vida, eu estava super bem até agora, de repente, de uma hora para outra, parece que ligou um alarme, né? E o corpo pedindo, né? Mas, na verdade, o corpo está pedindo um monte de coisa. Por algum lugar vai sair mais forte, né? A gente precisa entender um pouco isso também. Então, a gente quer empreender isso aí nos próximos 45 dias e reforçar que semana que vem tem o segundo mês. E aí, a gente monta uns painéis assim, né? Para a gente acompanhar os acontecimentos dia a dia, para saber, assim, se o período vai ser animado ou não. Olha, dos 20 dias até agora só não tem post-it em 2. Ou de evento político ou de evento sanitário, né? Então, a gente acha que esse próximo pulso vai ser super interessante. A gente vai soltar o formulário na segunda-feira da semana que vem, que é todo dia 15, né? Vai ficar aberto até o dia 21. E aí, assim, eu queria gentilmente estar pedindo para quem está aqui, vou pedir depois para outras pessoas também, quando a gente mandar o questionário para vocês, manda para todo mundo. Mas manda sim, manda, pede aquele favor que estão te devendo, sabe? Cobra aquele tupperware vazio com uma pesquisa respondida dentro, entendeu? Precisa, ganhar o mundo esse negócio, mais do que a gente já sabe que ele vai ganhar, porque a gente chegou a fazer um teste agora com um post patrocinado para poder aumentar a amostra, mas a gente percebeu que responder às pesquisas do IPFEM é sobre se vincular com o assunto. E a gente percebeu também que nesse quase um ano de vida, a gente vai fazer um ano agora, dia 9 de julho, nesse quase um ano de vida, a nossa base de quase 1.000 pessoas, ela foi inteira orgânica, inteira. Assim, a gente não comprou base, a gente não pagou anúncio, a gente não fez nada. Realmente pessoas que de fato se conectaram e usufruem também dos benefícios, não só de uma apresentação como essa, mas o Círculo de Mulheres sobre o Dinheiro, todas as rodas terapêuticas que a gente quer fazer, e assim, ainda vai ter muito mais, né? Então, quando vocês receberem um questionário, lembra da gente, sofrida aqui desse lado, pedindo por favor, não é mesmo? Para que as manifestações de amor aconteçam. Então, quanto mais gente, melhor. Acho que, de verdade, todo mundo se beneficia. Quero agradecer a Anne. Vou pedir só para você tirar o compartilhamento, Anne, para a gente ver os vídeos maiorzinhos. Se despedir do pessoal no Instagram, agradecer, obrigada. No Zoom estava muito mais legal, que dá para interagir mais. Eu vi que a Zete estava aí, e a Patrícia também, queria mandar beijo mais para todo mundo. Para quem ficou aqui até agora, obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, divertido, né? Porque se não for divertido também não vale a pena fazer as coisas, isso é um valor super importante para a gente. Agradecer as minhas amadas queridas que constroem o IPFEM junto. Então, estou falando de Dini, de Josi, de Anne, de Patrícia, de Ritinha, que está ali agora sem câmera, e de todas vocês que estão sempre aí com a gente, quem chegou pela primeira vez, todo mundo. Muito, 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 muito obrigada, tá bom? Essa é a hora que eu pergunto se alguém quer falar, só a Sara vai falar, e aí tudo bem também, e aí a gente termina e fecha a sala, é assim que funciona. Obrigada, Anne, foi incrível, viu? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Tchau, tchau. Beijo, beijo.